que ponto chegamos? A gente teve a oportunidade de debater mais cedo essa semana algumas falas controversas, né, do ideólogo do PT, condenado aí a 32 anos, né, por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, o senhor José Dirceu. Ele disse em entrevista repercutida aqui mesmo, né, no grande debate, o seguinte: uma das tarefas principais da esquerda é a disputa político-cultural e dos territórios, né, sempre essa linguagem aí dessa metáfora da guerra. Nesses anos houve uma mudança social e cultural enorme por causa do fundamentalismo religioso. E aí ele segue falando outras besteiras, mas eu queria focar aqui nessa expressão, na gravidade dessa expressão. Então, utilizando aí a mesma linguagem que se usa para, enfim, para o radicalismo islâmico, terrorista, para os evangélicos, né? Falando em fundamentalismo religioso. Da mesma forma, Gilberto Carvalho foi o homem forte aí do Lula no governo Dilma em 2012, disse o seguinte, aspas, o Estado, tá? Não estou falando do partido, da esquerda, o Estado deve travar uma disputa ideológica pela nova classe média. Lembro aqui o papel da hegemonia das igrejas evangélicas e das seitas pentecostais. Ou seja, o assessor muito relevante, né, do lulopetismo, falando aí que as denominações religiosas são seitas. Olha o preconceito em relação aos evangélicos, o tom pejorativo, né? Enfim. E a visão da igreja como uma concorrente da esquerda, né, na disputa ideológica aí pela conquista de corações e mentes, né? Eles nem disfarçam. Da mesma forma, Guilherme Boulos, pré-candidato à Prefeitura aqui de São Paulo, ele publicou um artigo que foi nessa mesma linha, dizendo que a esquerda, acomodada nas instituições do Estado, deixou um espaço aberto para o avanço neopentecostal. De novo, assim, essa confusão entre, enfim, ideologia política e fé, né? Então, essa panela PT, PSOL, PCdoB, enfim, enxerga a religião como uma forma de doutrinação política, uma forma bem distorcida de encarar a fé alheia, mas é assim que eles enxergam. Então, quando você tem esse movimento, né, de retrocesso na interpretação da imunidade tributária constitucionalmente assegurada, né, às denominações religiosas, não dá para deixar de contextualizar isso, né, nesse amplo espectro de ataques aí à fé evangélica, né, e da disseminação de preconceito, da radicalização política, da instigação do ódio. E é o seguinte, a gente vai ter tempo de debater isso com mais profundidade, mas vamos lembrar, né, pessoal, a tributação, em certa medida, ela é uma invasão do Estado nas liberdades individuais. É lógico, uma invasão lícita, mas ela restringe o campo de atuação das pessoas. É por isso que, havendo uma tutela especial para a liberdade de crença religiosa, é isso que justifica a imunidade tributária. Mas, enfim, esse é um assunto em que houve enorme desinformação, né? Falava que essa isenção fiscal, que pastores não pagavam impostos e tal, não tem nada disso. Eu acho que a gente pode ir para os aspectos mais técnicos aí dessa decisão, na verdade, né, dessa anulação, né, de como que se diz, ato declaratório interpretativo da Receita Federal, anulação desse ato e mergulhar em profundidade para ver que o impacto disso ele não é tão severo e provavelmente vai ser revertido, porque isso pode ser aquela velha situação de você criar uma dificuldade para vender uma facilidade ou para ensejar um diálogo de reaproximação ou até uma sinalização bem velada aí de ameaça, né? Mas eu acho que é uma restrição a uma liberdade constitucional, então a gente tem que olhar com bastante vigilância.